Juntos podemos. Amém? Juntos podemos. Amados, quando nós falamos que juntos podemos, isso nos remete a falar sobre união, unidade. E quando nós falamos de união e unidade, que é uma palavra pequena, porém com um significado vastíssimo, que eu podia trazer vários subtemas que não sairemos daqui hoje. Então, eu trouxe 3 pontinhos para falarmos sobre unidade. Quando nós falamos sobre unidade, nos remete a falar sobre interdependência. Quando nós falamos sobre unidade, nos remete a falar sobre cooperação. E quando nós falamos sobre unidade, nos remete a falar sobre visão. Para falar sobre interdependência, a nossa base está em Provérbios 27:17. Sabe o que é que diz? Diz assim: como o ferro afia o próprio ferro, assim as pessoas aprendem umas com as outras. Quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que esse texto fala sobre interdependência. Mas precisamos realçar que interdependência é totalmente diferente de dependência. Dependência é apoiar-se a alguém ou ter capacidade de realizar alguma tarefa ou atividade sem a ajuda de outro. Mas interdependência é saber que podemos depender uns dos outros, ou seja, dependência mútua. Eu dependo do meu irmão e meu irmão depende de outra pessoa e outra pessoa depende de mim. E desse jeito nós percebemos que estamos todos ligados, estamos todos entrelaçados e estamos todos unidos. Amém? Minha microfone está falhando. Prosseguindo, se estamos todos unidos, se estamos todos ligados, quer dizer que ninguém é mais importante que o outro. Se estamos todos unidos, se ninguém é mais importante que o outro, quer dizer que na obra de Deus todos somos úteis. E se nós somos úteis, quer dizer que a cada um o Senhor. Se somos todos úteis, quer dizer que o Senhor confiou a cada um uma missão. Então, vai dizer para mim, você que está sentado na cadeira, você é formado. Se você vai vir cultuar e participar do culto, você é importante. Amém? E se você é importante, olha se como uma bênção. Porque na verdade, o Senhor faz de nós como brasas acesas. Como assim brasas acesas? Se você perceber, quando nós subimos um fogareiro, nem todas as brasas pegam com fogo diretamente. Outras pegam e uma e acendem. Não é? Então, essa é a nossa função aqui. O irmão da casa, você vai ser quando o irmão me acende. O irmão está caindo, você está detendo. Quando o irmão me levanta. Essa é a missão que o Senhor nos confiou. Não é o irmão caiu, você deve deixar. Nós estamos a construir a obra, né? Então, seja uma bênção. Por quê? Porque nós queremos ser abençoados. Mas lembre aqui, quando o Senhor nos coloca na terra, Ele nos abençoa, mas precisamos estar dispostos e preparados para que o Senhor, por intermédio de nós, abençoe também as outras pessoas. Amém? E o outro ponto é a cooperação, como eu disse. Amados, cooperação, se eu definir cooperação é cooperar simultaneamente para garantir ou alcançar grandes resultados. Amém? Então, nós somos chamados na obra de Deus como cooperadores. Primeiro, cooperadores com Deus e depois cooperadores entre os homens. Por exemplo, se você anda no grupo colar com uma voz linda, maravilhosa, você não faz um grupo colar assim. Por
vai passar por ela? Ah, então, ninguém prevalece assim. Mas eu quero trazer um exemplo dos exemplos para a cooperação. O exemplo dos exemplos da cooperação é o nosso Deus. Tudo partiu em Gênesis 1:26. Quando Deus disse assim: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Percebe? Deus precisou primeiro cooperar consigo mesmo, depois cooperar com o homem. Como? Deus, na sua divindade, acredita, desde que façamos, então, são 3 deuses. Não. Qual é o exemplo perfeito que eu tenho para chamar a divindade? São 3 dispensações em um Deus. Como vamos dizer? Dispensação é um termo grego que significa dispensações, que significa operar em diferentes aspectos. Vou dar um exemplo do nosso moderador, o irmão Daniel Nascimento, que problema no GG. Ele é profissional na área do trabalho, ele é nosso membro da juventude e ele é pai de família. É 3 pessoas, ele não é, mas é 3 modos de operação. Amém? Então, após consigo mesmo, o que Deus precisou fazer para operar o homem? Primeiro, capacitar ele, depois delegar o homem. Ou seja, Deus primeiro te capacita, depois te delega. É daí que parte o versículo que diz que o Senhor capacita os escolhidos. Amém? Então, Deus fez de 2 formas. Primeiro, de fora para fora, imagem. Segundo, de dentro para dentro, semelhança. Ou seja, criou do lado da terra, depois soprou. Não pensa que Deus soprou vida. Pensa que quando Deus soprou qualidades, Deus soprou poder, Deus soprou semelhança no homem. Ele capacitou ele. Depois lhe ordenou e delegou. Vocês sabiam que as plantas, os animais, foi o homem que nomeou? Por quê? Porque Deus lhe deu essa capacidade. Quando Deus sabe que te deu essa capacidade, Ele vai fazer as coisas que você deve fazer. Então, quando você dar nome às coisas, chamar as coisas pelos nomes que fizeram conveniente, Deus espera que você não viu. Tudo se encaixa. Bola se encaixa com vaca, cama com cadeira, mas não tem nada que se encaixar com ele. Percebe? Enquanto ele nomeava, Deus fez a sono. Quer dizer, interrompeu a palavra. Foi a compreensão que eu vejo a costela. Amém? É muito interessante que você percebe por que o homem chamou o osso dos ossos da carne. Por quê? Porque ele tem um sonho, vai amanhã. Quando ele aparecer lá, esse vai te chamar carne da minha carne e eu quando ele disse portanto, deixará o erro, tudo nós sabemos, não vou conseguir. Então, só isso, amém? E o terceiro ponto, que é um ponto muito importante, é a visão. Por que precisamos falar de visão? Amós 3 diz assim: andarão 2 pessoas juntas, sem que entre elas haja amor? Não. Mas temos um versículo muito interessante que eu encontrei, que é o capítulo de Marcos, capítulo 3, verso 24. Diz assim. Ah, meu Deus. Ok, está aqui.
Diz assim: e se um reino se dividir contra si mesmo, o mesmo reino não poderá subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. O que é que eu estou trazendo com esse texto, amados? Para andarmos juntos, precisamos caminhar sobre uma visão. Mas não só sobre uma visão unânime, uniforme e unificada. Quando falamos de visão, precisamos falar de liderança. E liderança envolve dois elementos primordiais. Primeiro, os líderes, depois os liderados. Então, sobre liderança, um líder das questões pessoais tem dois tipos de visão. Primeiro, sobre si mesmo. Segundo, sobre a organização que ele vai liderar. Porque sendo igreja, nós somos uma organização, né? Então, para a organização, o líder precisa conhecer a organização que ele vai liderar. E, para questões espirituais, o líder é o portador da visão. Agora, eu quero dizer para nós que nós, liderantes, não podemos ter visão, podemos, mas o liderado concilia a visão do líder. Amém? Então, a luz do texto, nós percebemos que um tem a visão e o outro concilia a visão. E os dois, caminhando na mesma direção, andam juntos, porque estão na mesma visão. Amém? Então, existe a visão que é ou origina acordo, ou seja, a visão por si vai originar acordo. E pelo acordo vai gerar compromisso. O líder nos dá a visão e nos passa. Nós recebemos a visão e, por intermédio da visão recebida, gera o acordo primeiro, entendeu? Os nossos estatutos, regulamento, e depois gera o compromisso. Amém? Porque nós temos compromisso com o acordo. E depois, ainda assim existem outros elementos que dificultam a visão. Que elementos é? São muitos, mas eu vou falar um, que é a divisão. Se você perceber, divisão são duas visões paralelas. E o que acontece quando existe divisão no meio dos filhos de Deus? A física explica isso, mas eu sei que a física se baseia na Bíblia, mas nunca vai mentir. É assim, divisão, duas visões. Imagina a física, dois corpos, interligados por um fio, compromisso. Esses dois corpos, se nós movemos para a direita, os dois vão para a direita. Por interligados para a direita, um fio, não? Se nós movemos pela esquerda, os corpos vão para a esquerda. Mas se nós esticarmos os corpos, vai haver separação, divisão. Só que vai acontecer esse movimento tudo isso. A consequência é que, na divisão, vocês ficam dois corpos. Pega a fita elástica, a fita vai esticar. Esticam, esticam e continuam a esticar. Mas a fita vai saturar. Quando a fita satura, acontecem duas coisas. Ou colisão, ou ruptura. Colisão, nós temos que membros não concordam, não declaram a visão da igreja, com base na Bíblia, muitas vezes a separação. E a cultura é quando nós nos baseamos como é que eu digo? Em doutrinas contrárias à Bíblia, isso cria choque. Amém? E a Bíblia é clara e diz o seguinte: quem conosco nós vamos para Espanha?
E eu vou fechar, para fechar, vou contar uma história muito rápida. Posso? Amém. Uma estrutura, existe uma história de construção. Uma estrutura muito bela, construída por vários homens. Cada homem tentou a construção como se fosse criar. Uau! Graças às paredes, o meu nome é glorificado. Eu disse: não. Essa empresa fui eu que construí, tá? Eu sou o mais importante aqui. Eu disse: não, eu sou as portas, eu sou o melhor marceneiro. Mas tem um elemento que não se pronunciava. Sabe qual é? O homem não disse. Ele disse: vocês se gloriam, vocês se vangloriam, mas não sabem que sem a licença, vocês não desistiriam de seguir a visão. Não, olha, tu não és importante, tu não és ninguém. Ele disse: não sou ninguém, então vamos retirar porque eu construí. Retirou-se com a licença. Sabe o que aconteceu com a casa? A casa desabou. E incrível, o teu licença está ao teu lado. Olha para ele. À esquerda. O alicerce é Jesus Cristo. Amém? Amém? Jesus Cristo, Jesus é o recipiente pelo qual todas as coisas em nós são medidas. Repito, Jesus Cristo é o recipiente pelo qual todas as coisas em nós são medidas. Como assim? Se você quer aplicar uma medida na sua vida, não só aplica Jesus, esquece. E não dá decisão, esquece. Então, de muita trabalho, estamos unidos se a nossa opinião não estiver firmada em Jesus Cristo. De nada faz estamos unidos se a nossa opinião não estiver firmada no alicerce. Ele nos alicerce é alicerce perfeito. Amém? Então, que a nossa união, não de nos unirmos entre homens, nos unamos primeiro com Deus. Porque a nossa união com Deus resulta na união com os homens. Como nos unimos a Deus? Puxa Deus, não. Até nós que está aqui no grupo falando, antes de sermos resultado público, somos resultado privado lá com Deus. Antes de falarmos no público, falamos com o mundo privado. Então, eu vou dizer isso para você. Perca-se em Deus. Porque não há nenhuma história que se perdeu em Deus e Deus não deixou. Amém? Então, busca Deus, consagre os caminhos a Deus, fala de Deus por sempre. Há uma ligação a pessoa que está fazendo no casamento, não como. A bênção é você. Pela bênção de você vai ser bênção no corpo. Pela bênção de você vai ser bênção na juventude. Pela bênção de você vai ser bênção lá, no trabalho. E eu me quero que você seja, porque nós somos portadores de Deus. Ele que nós chamamos. E pelo que nós portamos, ele não ficará se manifestar nas pessoas por intermédio da presença e da habitação permanente que ele faz em nós. Amém? Que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe essa palavra.